e da comunidade, né? E todo esse processo de ressignificação da extensão universitária, né? Então, por isso que eu estou direcionando um pouquinho a nossa conversa, a nossa roda de conversa, para pensar, então, um pouco nesse trabalho profissional, né, e nos desafios que a gente vai ter daqui para frente na pandemia. Eu acho importante que a gente possa, cada um se apresentar, para que a gente tenha esse registro, né, de quem está aqui hoje, e o que tem feito no acompanhamento do projeto. Você pode conversar, Luciane, já que você está com o seu microfone aberto? Eu começar? É. Meu nome é Luciane Nardino, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Niterói, sou psicóloga clínica, né, mestre em educação e faço parte do grupo de trabalho, né, da Florence, onde a gente faz um trabalho interdisciplinar nas escolas, o que tem sido bastante gratificante e produtivo, né, e cheio de coisas interessantes para a gente falar, né? Renata? Seu áudio está... Renata? Oi. Você pode falar um pouquinho quem é você? E aí a gente vai mais ou menos em ordem. Quem quiser falar, abre o seu microfone, falou? Meu nome é Renata Pugia dos Santos, né? Participo do projeto da Florence, sou fonoaudióloga. Fui algumas vezes na escola para participar, né, dessa integração da fono com a escola, que é super importante. E é isso aí, ó. Bom, meu nome é Anderson, eu sou bolsista de extensão, faço parte do Prosaec, do projeto. Eu estou no 4º período de fonoaudiologia e, no momento, eu estou trabalhando bastante nessa questão das mídias sociais dentro do projeto, nessa época de pandemia. Olá, eu sou a Gabriele, eu sou aluna da UFRJ, faço gastronomia e eu participo do Prosaec fazendo um projeto de gastroterapia com as crianças, tentando ensiná-las e ajudá-las com as suas dificuldades através da gastronomia. Olá, meu nome é Raquel, eu sou aluna do curso de fonoaudiologia da UFRJ, estou no 7º período. Eu estou no projeto desde dezembro, né? E venho acompanhando aí os atendimentos de fonoaudiologia com as fonoaudiólogas Renata e a Cláudia. Boa noite, eu sou Eliane. Enquanto eu estava graduando de Serviço Social, participei do projeto Saúde e Educação para a Cidadania durante 4 anos. Atualmente estou como voluntária do projeto. Sou Lúcia, terapeuta ocupacional, né? Participo do projeto. Infelizmente, fiquei afastada um tempo, né? Mas acredito até que com a questão da pandemia, os meus horários de trabalho vão mudar, né? Não vão ser todos os dias. E se voltando o projeto, né? Voltando os atendimentos, e eu não estiver trabalhando nesse horário doido que eu estava, né? De 8 às 5h30, aí eu quero voltar, sim, a participar do projeto, que achei muito importante, gostei muito, né? Me fez muito bem. Eu acho que quem saiu ganhando com esse projeto fui eu. Eu? Pode ser. Meu nome é Juliana Alves, eu sou psicóloga, participo do projeto há mais ou menos 1 ano, eu acho que tem mais, né? Não lembro ao certo, acho que foi em maio. Participo do projeto há 1 ano. Sou psicóloga, trabalho nesse atendimento multiprofissional com a Renata, que é fono, com
a Lúcia também, que é TO, com o pessoal da gastronomia. Já fui à escola algumas vezes, né? Fazer trabalho de campo com as minhas crianças, que eu tô morrendo de saudade. É isso. Isso aí. É uma companheira. Mabel, fala aí um pouquinho de você. Falo, meu nome é Mabel, eu sou mãe da Maitê. A minha filha é diagnosticada com esclerose tuberosa, então ela tem algumas dificuldades na linguagem, cadência de raciocínio, enfim, algumas dificuldades que também são identificadas no próprio curso do crescimento dela. E o projeto veio a contribuir demais com o dia a dia da Maitê, né? Na questão da comunicação, que é um diferencial na vida dela, né? Um facilitador de visualização do mundo, podemos dizer assim, né? Porque a fala é a comunicação. Então, se você se comunica, você também consegue ouvir melhor e se expressar, né? Se fazer entender. Coisa que a Maitê, ela estava com bastante dificuldade de adquirir, né? A Maitê, ela passou por 1, 2, 3... A Maitê, ela passou por 4 escolas, né? E foi detectada a dificuldade dela quando ela tinha 3 anos, a dificuldade de fala e de entendimento. E, a partir disso, a gente começou uma procura incessante de como ajudá-la, né? Como fazer que o mundo dela fosse mais fácil para as pessoas, para nós pais, enfim. E foi uma busca. E até hoje estamos em busca. Mas o projeto veio a agregar demais para a Maitê, porque ela conquistou a fala, ela conquistou o entendimento, a interpretação de mundo. E é tudo, né? Quando a criança está começando. A Maitê foi adquirir esses conhecimentos com 6 anos, começou a ter entendimento de mundo com 6 anos. Então, a importância do projeto é essa, é você ter uma diversidade de profissionais e que realmente eles, em conjunto, trabalhando em conjunto, fazem a diferença, não adianta ser um profissional isolado, né? Eu vejo que a fonoaudiologia ela tem a contribuição dela, a psicologia tem a contribuição dela, a terapia ocupacional tem a sua importância. Nós, como seres humanos, nós somos complexos, né? Então, a gastronomia traz a sensibilidade, né? Que no caso da minha filha faz uma diferença na vida dela, porque tem sensibilidade que ela não gosta. Senta aqui comigo, ó. A Maitê também está aqui. Vem, Maitê. Não. Não pode. Vem, Maitê. Ué, Maitê, você não quer falar? Vem, Maitê, sentar aqui para falar. Você não quer falar, Maitê? Deixa ela. Ela ouviu eu falar, ela veio, sabe? Mas, enfim, então eu entendo que o projeto, no caso, eu estou representando as mães, então eu acredito que o projeto faz uma diferença na vida das crianças, mas eu confesso que a Maitê, eu não sei, eu acredito que as outras mães também estejam com a mesma dificuldade que eu, porque, assim, apesar deles se familiarizarem muito rápido com os meios digitais e tudo, celular, internet, telefone, mas, assim, para o aprendizado, propriamente dito, eu particularmente como mãe, eu não estou, e o pai, a gente não está conseguindo que a Maitê alcance nenhum tipo de aula que esteja sendo dada pela internet. Na escola, não, a gente não conseguiu, e eles disponibilizaram, só que a gente não consegue, que ela participe, ela se nega, e ela faz outras atividades extracurriculares que também disponibilizaram aulas online, e isso também até hoje não foi possível. E assim, eu tive contato com algumas outras mães que têm filhos com diagnóstico, né, especial, e também não estão conseguindo ter êxito dessa forma. Então, sinceramente, nós mães, pais, né, de crianças diagnosticadas com algum distúrbio,
Mas, surpreendentemente, eu vejo pela Maite, ela está adquirindo algum conhecimento. Ela não está estagnada. Mas da forma deles, né? Na forma deles de enxergar o mundo. Então, assim, o projeto, quando ele estava sendo implementado e de forma presencial, ele realmente trouxe muito ganho no dia a dia da Maitê, muito. Até porque foi visto e observado por todos, né? Não foi só minha observação. A gente teve aí quase 10 meses de intenso, né? Então, todo mundo observou. Mas, realmente, essa questão dessa migração para o online é um mistério ainda para mim, como mãe de criança diagnosticada, eu acho que ainda é um mistério. Mas vamos seguindo da melhor forma, né? Do melhor que a gente possa fazer. Agradeço a todos, Juliana, Renata, Lu, Nardino, todos, os 3 que chegaram agora no finalzinho. Agradeço muito a dedicação de vocês, porque realmente vocês fazem um trabalho que nós, mães, não temos as técnicas, mas com as ferramentas que vocês passam para a gente, em toda a sessão, vocês devem ter ideia, mas eu acho que vocês não mensuram a grandiosidade que é no nosso dia a dia, né? É até emocionante, porque são pequenas coisas, pequena coisa, né? Ir num banheiro sozinha, pentear um cabelo sozinho, coisas que as crianças normais, os pais estão acostumados que isso é uma coisa assim cotidiana, né? Para nós, pais de crianças diagnosticadas, não é. Né? Escovar um dente, aprender a levar água na boca para bochechar. Então, são pequenas coisas, né? E eu agradeço demais a vocês, porque a cada passo da Maitê para mim e para o Júnior é uma vitória, né? Então, muito obrigada. Florence, posso abrir um parêntese? Pode, deve, o que você quiser. Mabel, não é só no caso de crianças diagnosticadas que não se consegue uma vitória na internet, não, tá, Mabel? Isso aí, qualquer criança hiperativa, né, sem diagnóstico nenhum, seja uma criança agitada, ela não consegue concentrar, ficar ali para assistir a aula, não. Tá? Isso não é só nesses casos, não. Isso aí é uma coisa, né? Num geral mesmo. Eu, por exemplo, eu não conseguia fazer teleatendimento, porque meus pacientes, a grande maioria, são muito pequenos e alguns hiperagitados, e não tem como você manter essa criança na frente do computador. Que bom. Vou passar essa informação para o pai, porque a gente estava bem triste, porque, né, assim, nos locais que a Maitê ela frequenta, ela é a única, assim, no balé, sapateado, jazz, ela é a única criança dessa forma. E na escola também, né? E eu tô vendo ali todo mundo postando que o filho tá fazendo, que o filho tá não sei o quê, que o filho tá não sei o quê. Aí eu abstraí. Durante umas 2, 3 semanas a gente tentou incessantemente e a gente só tinha perda, porque ela só ia ficando extremamente irritada. Aí a gente falou, quer saber? Deixa essa história para lá, vamos parar de ouvir o que todo mundo fala e vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Das nossas relações cotidianas aqui. Vamos tentar ensinar para ela a gente por a gente mesmo. E então, pensando isso tudo, então tá tudo certo, tudo no seu tempo. Fique então, tranquila, que vai tudo no seu tempo. Obrigada. E, assim, deixa eu complementar aí o que a Renata falou. Não é só a criança que tem esse problema, né? Ou que tem alguma deficiência, que não está conseguindo, né? Eu acho que até adulto, nós não estamos também tão familiarizados com essa questão do Zoom, que eu falei até com a Flores, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque a minha aula da pós-graduação continua, eu estou fazendo online, né? Então, assim, é difícil, tem horas que você consegue entrar, tem horas que você fica atenta, né? Aí, e por ser em casa, qualquer coisinha te distrai, você perde o foco. Exatamente. Né? Não é? Eu estou fazendo atendimentos também com as minhas crianças lá da associação,
Só tenho uma que aceitou, mas aceitou de que forma? Eu passo as atividades para a mãe, eu gravo o vídeo, né? E aí eu passo a atividade para ela, para a mãe, e a mãe faz com ele, entendeu? Porque ele não aceita nenhum deles. Eu tenho 6 autistas. Dos 6, só Pronto. um aceitou desta forma. Aí, tá vendo? Ó, o telefone tocando. Ó o telefone. Vai tocar. Juliana vai falar aí também um pouquinho, mas assim, a nossa angústia, vamos dizer, o nosso desafio, né, nesse momento, pelo qual a gente está passando, é que é muita coisa nova ao mesmo tempo, tanto para o profissional, né, da educação, da saúde, porque o nosso projeto ele tenta aproximar o profissional de educação e da saúde, né? E é muita coisa nova, e fora disso, Juliana também pode falar, e Nardino um pouquinho, as questões comportamentais, emocionais, de um modo geral, né? Psicossomáticas, elas interferem muito nesse processo de aprendizagem, né? E nesse processo de criação, vamos dizer assim, tanto por parte do professor, do profissional de educação, como do profissional de saúde, né? Porque nós, nas nossas atividades laborais, nós somos criadores, né? De possibilidades dessas pessoas. E, de uma certa maneira, isso fica muito difícil de ser feito, né? Nós, do grupo bolsistas, sabem disso, nós temos feito reuniões periódicas e tudo para saber como é que a gente pode, pelo Zap, pelo Zoom, pelo Meet, né, para saber como que a gente pode estar construindo algumas possibilidades. Então, a gente botou o Instagram no ar, né, com mais intensidade. Então, a terapia, a gastronomia pode estar falando alguma coisa, mas a gente tem tentado fazer esses atendimentos online, mas a gente sabe o quanto isso, principalmente pelo projeto, né, ter essa característica de trabalhar com crianças com transtorno, né, com transtorno de aprendizagem, com transtorno comportamental, né, é muito difícil esse vínculo, né? Porque eu acho que é um vínculo cruzado, Nardino pode também ajudar isso. É um vínculo cruzado, porque além do vínculo que ela faz com o terapeuta e que está se construindo a cada sessão, né? Exatamente. Isso que perpassa por um aparelho, né? Então, há uma dificuldade muito grande, eu acho que até uma dificuldade cerebral grande que acaba sendo influenciada, né? Verdade. Fala, Não Nath. tinha pensado nisso. Eu vou abrir aqui um pouquinho para falar um pouco sobre isso, mas falar de mim, né? Porque assim, eu estou aqui, estou prestando atenção em tudo, mas por incrível que pareça, essa impessoalidade do equipamento me gera uma certa angústia, uma certa dificuldade, né? Você me conhece, falo, eu me comunico muito bem, mas diante do computador eu já não me sinto tão à vontade, né? A ponto da escola ter pedido um vídeo para mim e eu não consegui fazer o vídeo. Olha que loucura, né? Então, assim, eu fico imaginando a criança, né? Como que ela lida com essa coisa do ser humano que está do outro lado da tela e ela tem que se relacionar, né? E eu estou atendendo uma paciente pela online, mas ela já é adulta, né? É a única que eu estou conseguindo. Criança, eu não vejo a menor possibilidade, né? Eu acho que a criança, então, ela precisa mais ainda do contato. E outra coisa, a leitura, ela é de um todo, né? Eu acho que a gente faz uma leitura de um todo. Aqui a gente só vê o rosto, né? E a leitura, ela é completa, ela é corporal, ela é tudo, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho tido muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E eu fico imaginando uma criança, né, diante disso. Porque uma coisa é o computador, que ela fica lá brincando, jogando, que exige um tipo de resposta.
né? Outra coisa é você se relacionar através da mídia. Outra Concordo. coisa, completamente Concordo. diferente, né? Muito. Completamente diferente. Eu ficava horas escrevendo para o mestrado, sem problema nenhum. Né? Outra relação que você estabelece com o equipamento, né? É completamente diferente da relação pessoal, né? Desculpa, eu queria pedir a palavra. Eu acho que assim, é um momento difícil para todo mundo e um momento de adaptação, né? Então a gente tem que deixar um pouco para trás o que a gente fazia antes e aceitar mudar, aceitar que agora as coisas andam diferente. Por exemplo, no Instagram a gente não propõe um tratamento, não propõe a gente tenta fazer a gente divulga umas brincadeiras que a pessoa em casa já vai fazer com a criança. Então, não que a gente vai fazer, mas, por exemplo, a mãe, o responsável, vai fazer com a criança uma receita, uma dica ou algo do tipo, porque realmente essa parte de você fazendo para uma tela e a criança ou adulto, tanto faz, do outro lado, tá interagindo ali, com certeza é diferente, né? Eu não sou profissional, eu sou bolsista, mas eu, assim, ouvindo relatos, não só de vocês, de outras pessoas também, dá para imaginar com certeza como é difícil. Até para nossas aulas também tá tendo esse debate todo, como é que vai fazer, porque como é que vai ter 8 horas de aula pelo computador, então tudo vai ter que ser modificado, tudo vai ter que ser se adaptando. Então, por exemplo, a gente age assim no projeto com essa questão do Instagram, não propondo atividade que a gente faça, mas propondo atividade que o responsável faça em casa para se aproximar da criança, algo que a gente poderia fazer dentro de um espaço para a gente. E aí, ter esse tipo de aproximação, mesmo que não física, mas pelo menos assim, essas dicas assim que eu acho que vai auxiliar. No meu caso também, o que foi proposto, assim, eu estou no 7º período, né, então eu estou tendo prática, e assim, não nos foi permitido, né, fazer o atendimento com as crianças, porque nós não somos formados, né, mas o que nos foi orientado foi para fazer chamadas de vídeo, ligações, onde a gente pudesse manter esse vínculo, né, que a gente tinha presencialmente, para não deixar esse vínculo morrer, para ver formas de poder orientar os pais, né, como estimular essas crianças em casa, como o Anderson falou, né, também ideias de brincadeiras, de atividades, que os próprios pais possam fazer, né, com as crianças. Na verdade, eu acho que é exatamente o que todo mundo tem tentado fazer, né? Lá na escola, é o que a gente tem tentado fazer. São propostas de atividades, né? Ou uma receita, ou fazer bandeirinha, ou se fantasiar de caipira e postar para a gente, só para manter o vínculo, né? E sem exigir nada, porque como é que você vai exigir também que o pai que está em casa faça com aquela criança aquilo ali, até porque a escola, né, eu estou falando da escola, ela é insubstituível, não tem jeito. É difícil. Não. Você até desvaloriza a escola, né? Quando você diz que dá para substituir, né? E não dá. Assim, né, Mabel? Não é. Não é? Eu ia interromper ele ali falando da questão do Instagram entrar com com sugestões, né? Então, só que assim, tem que pensar que ou mãe ou pai, né? Ou um dos dois, ou quem estiver na casa com a criança, tem sempre um responsável que fica com a casa, né? E o outro tem que sair para poder sustentar, né? Uhum. Ou caso os dois têm que sair, a criança tem que ficar com alguém. Ou então um tem que se ausentar durante o dia em um cômodo para poder conseguir trabalhar, enfim, porque a gente tem que viver, né? Então essas ideias, o que eu vejo assim, tá todo mundo fazendo isso, né? Pai, mãe, ó, tem ideia disso, tem ideia daquilo, tem ideia daquilo outro, brincadeira assim, brincadeira assado, brincadeira. Só que assim, chega uma hora, eu sempre fui muito sincera. Chega uma hora que isso limite. Não tem mais onde você pegar a sugestão. É fazer amarelinha no chão com fita crepe, juntar a fita crepe na parede para fazer uma minhoquinha, fazer casinha de papelão, caixa de papelão do vizinho que chegou, você vai lá, pega, limpa e via aquilo daqui, a casinha. Chega uma hora que a paciência esgota, ainda mais sendo criança com qualquer... Criança normal já é aqui.
Criança especial você tem que ter. Acabou a paciência, você medita, conta até 1000 e volta de novo. Então, olha lá, então assim. Vicente que o diga, olha lá, ó, o mascote do projeto lá. Vicente que o diga. O mascote do projeto, filho de Eliane. O microfone, gente, fica no silencioso, porque senão ninguém ia conseguir falar. Não é? Boa, entendeu? Exatamente. É choro. Então, assim, para quem está fazendo o estudo, para quem tem a paz para estar ali, para quem não tem filho ali, né, que é jovem, que no caso esses profissionais novos estão na faculdade, que não tem ninguém, nem um cachorro para dar água. Então, assim, tá tudo certo, né? Você fica ali bolando 1000 sugestões para dar para a gente aqui no dia a dia. Mas a verdade é que no dia a dia mesmo, assim, o que a gente tem de paciência, você acorda, tá com paciência. Você tem no máximo 1h30 de paciência. Paciência, tranquilidade para colocar as coisas ali conforme deve ser. Mais de 1h30, você já está querendo esganar a criança, porque ela já disse não para você 15 vezes. Entendeu? Então, assim, o que eu tô entendendo disso tudo é que, igual ele falou, nossa carga horária era de 8 horas. Não tem mais como ser 8 horas, né? Então, se a gente tem que fazer um novo, quem faz, quem tem que produzir essas coisas, tem que minimizar o nosso tempo. Olha só, então, só botar a caneta para lá e para cá já vai resolver. Faz isso. Beleza, eu vou fazer 10 minutos disso aqui para criança. Fica aqui. Não vai fazer, entendeu? Não vai ser, não vai realizar. Então, o que eu entendo desse novo normal, inclusive eu estou levando até para a minha vida, eu sempre fui workaholic, eu sempre trabalhei 24 horas por dia. Não faz assim, Maite. Eu também fui assim, Mabel. Eu acho que todos os meus bolsistas, os meus alunos sabem disso, né? Eu sou a 1000 por hora, né, Nádia? Enquanto eu estou fazendo uma coisa, já estou pensando em outra totalmente diferente. Hoje, por exemplo, eu falei com o meu marido assim, nós precisamos comprar um móvel novo aí para o quarto, para tirar um pouco de poeira, que sou asmática, né? Então, e aí ele já estava escolhendo, aí ele falou, pô, você não me dá atenção. Eu falei, olha, eu estou com a minha cabeça na atividade que eu vou fazer mais tarde, né? Então, minha cabeça já funciona assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser o quê, tem reunião segunda-feira, então a gente está o tempo todo tentando se adaptar, né, a esse processo que é um processo novo, né? Mas eu acho que na extensão universitária isso é mais dolorido, né? Porque na extensão universitária, essa relação que a gente tinha com a sociedade era muito intensa, né? Eram relações muito, além de ser muito criativas, né? Eram relações humanas muito construtivas. Então, a gente sente muita falta disso. Por exemplo, a gente sente falta de chegar lá na escola e sentar com o Nardino na sala de recurso dela e aí, Nardino, vamos ver os estudantes, como é que a gente pode estar fazendo isso? Quem você acha que tem que encaminhar? Chama a Renata para avaliar, né, Renata? Chama isso aí. Para avaliar. Ju, vem aqui, está tendo um problema assim, assim, assado. Então, hoje a gente está com isso muito desconstruído, né? E a gente está tendo que ressignificar isso. E a escola também, né? Como a gente tinha essa relação com a escola, e como o Nardino colocou, nada substitui a escola, né? Nada substitui a universidade. Né? Não mesmo. Não mesmo. Nada substitui. Até, Flora, lembrando que uma dos pilares da gente atuar na escola era justamente isso, vivência, vínculo e confiança. E a partir daí nosso trabalho começava a se desenvolver de verdade. Né? Então, esse novo normal aí, até para o projeto seguir, está meio, nesses parâmetros, está meio complicado, né? Não tem como você às vezes consegue conversar com os profissionais,
mas com a criança, com os pais, mas com a criança mesmo, que é Produto final, né? o público-alvo ali, você não consegue. Não, mas eu acho que o que a Mabel colocou para a gente, eu acho que é muito interessante da gente estar refletindo, né? Porque é isso que a gente tentou pensar para uma roda de conversa, para que a gente tivesse, né, ressignificando essa relação da universidade com a escola, porque assim, a escola está fechada, né? A escola está fechada. Os professores não estão disponíveis. E mesmo que tivessem disponíveis para fazer alguma reunião, alguma coisa nesse sentido, agregar isso ia ser muito difícil, né? São possibilidades muito remotas, né, da gente poder estar fazendo isso. E os atendimentos também, eles são atendimentos, alguns muito personalizados e outros multiprofissionais, né? Porque como que a gente ia estar pensando esse trabalho, né, se ele fosse um trabalho simplesmente personalístico? Mas não é um trabalho personalístico, né? É um trabalho intersetorial, interdisciplinar, multiprofissional, né? Então, a gente está fazendo isso e garantir, eu acho que uma coisa que é fundamental, que é o diálogo, né? Garantir o diálogo entre a universidade e a escola, entre o paciente que a gente está trabalhando, os pais, né? E o terapeuta que nos ajuda. Então, vamos dizer assim, um trabalho que tem que tomar novos rumos. A gente não tem como, durante esse período, e pelo o nível de ensino que a gente está trabalhando, que é a educação infantil agora, né? A gente está trabalhando com crianças maiores, mas essas crianças são crianças encaminhadas, né? Com transtornos, como a Mabel bem colocou, né? Vocês viram que ela conseguiu ficar no vídeo também um pouco tensa com a questão da Maitê, né? Porque a Maitê também vinha toda hora e tudo. Eu acho que a gente tem que... A Bruna chegou aí. A gente tem que tudo isso levar em consideração, né? Mas eu acho que a gente pode, em alguns momentos, realizar, eu acho que essa questão da gente estar realizando essa mesma atividade com outros pais, eu acho que isso é enriquecedor, né? A gente escutar o que o pai tem para nos dizer, qual é o significado disso e como que ela está também se enfrentando, né, esse processo da pandemia com a criança com deficiência, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente escute, para saber que desafios... Até para saber esse feedback, né? Para ver o que funciona e o que não funciona, né? Porque a gente só propõe atividade, a gente não sabe se está dando certo ou se não está dando, né? E eu acho que duas coisas são importantes a gente estar refletindo, né? Uma é que os pais eles não têm formação para poder também estar trabalhando com isso, né? Isso... Fala, é uma coisa meio difícil, né? Por mais que você explique tudo, o pai não tem toda a técnica que um profissional tem, né? E, de repente, acaba não fazendo da maneira correta, né? Então, assim, é válido e não é, porque você não sabe qual vai ser a maneira que vai ser realizado, né? Esse dentro da casa. É muito complicado. Sei que a gente tem que se adaptar, porque provavelmente por um período, de repente, ainda vai continuar sendo assim, mas é muito complicado, até porque tem pessoas que não têm muita compreensão do que você fala. Então, de repente, você passa a maneira que tem que ser trabalhado, a pessoa não entende perfeitamente, acha que entendeu e acaba
fazendo em casa da maneira que não é correta, né? Principalmente Então, na tua área, né? Na fonoaudiologia, então, sim, isso é bem complicado, porque eu acho que na psicologia não há um direcionamento de uma sim. atividade para ser feita, né? Para melhorar a dicção, ou melhorar a gagueira, ou melhorar isso, melhorar aquilo, né? É um processo de construção ali cognitiva que vocês fazem, cognitivo-comportamental ali, né? Dependendo da área que o psicólogo segue, né? Mas você fazer análise com uma criança pequena, né, Nardino? A coisa fica meio difícil de ser realizada, né? Na verdade, o trabalho com a criança, que eu estava até pensando aqui a partir do que você falou, Flores, isso é um apoio que eu acho que a psicologia pode dar aos pais nesse momento. Porque o trabalho com a criança, né, a nível da psicanálise, é mais voltado para os pais do que para a própria criança, né? A criança, ela traz informações para a gente leva aos pais com o objetivo de mudar o tabuleiro do jogo, né? As posições no tabuleiro, para que a coisa comece a funcionar de outra forma. Então, eu estava pensando aqui, por exemplo, a Mabel passa uma certa angústia, né, nesse momento. Sim, Talvez um momento para ouvi-la, para dar esse lugar de fala para ela, até individual, fosse interessante nesse momento, já que não é possível diretamente com Ai, meu Deus, esqueci o nome da filha dela. Com a Maitê, entendeu? Então, a psicologia, ainda vejo assim. Agora, a fonoaudiologia, Renata tem toda a razão. Imagina utilizar uma técnica errada lá, vai bagunçar mais ainda. Porque, assim, por exemplo, lá na escola, né, do projeto, são muitas pessoas humildes, né? Não são pessoas que tenham uma compreensão exata de tudo que você vai passar. Né? Então, aí você passa um exercício, alguma coisa, e faz errado. Não está fazendo o efeito correto. Às vezes está até piorando. Né? Então, é muito complicado. Esse público é muito difícil. É uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Porque, assim, os nossos pais, os cuidadores, de modo geral, não gosto nem de falar de pais, né, mas são cuidadores que têm famílias diversas, né? Hoje a gente tem uma organização familiar muito diversificada, né? Sim. E a gente tem avós, né, de uma maneira geral, cuidando dos seus netos, né? Nós temos casais homossexuais e por aí vai, né? As famílias são muito diversificadas. Então, mas no nosso grupo de trabalho, né, tanto na UMEI lá da Áurea Trindade, que a Juliana foi lá, quanto no Olga Benário, as crianças são muito de uma classe social muito desfavorecida, né? Então, não sei se isso a gente pode mas eu acho que isso que a Nardino colocou aí, da gente fazer alguns encontros com os pais, né? A gente já tinha até numa reunião, né, Gabriele, se lembra disso, Raquel, Anderson, que a gente tinha pontuado isso, né? Mas eles têm muita dificuldade de acesso, né? Isso é que preocupa a gente, tanto na parte discente dos alunos, por exemplo, eu dou sorte que os estudantes, eles têm a possibilidade de, mal ou bem, a gente está se encontrando, né? Eles têm acesso à internet, mas não é um acesso 0 quilômetro, né, Gabriele? Gabriele, coitada. Eu que o diga. Realmente tem essa questão. A Mabel consegue, mas já a maioria dos pais, né, não vai ter uma internet que suporte. Eu fico pensando se o Genival, por exemplo, seu Genival, você acha que seu Genival vai conseguir entrar e coisa, vai ter dificuldades, né? Mas eu acho que pensar nessa questão do acesso é muito importante, porque você não pode deixar ninguém de fora, porque senão, em vez de você estar trabalhando a inclusão, você está trabalhando a exclusão.
É verdade. É isso que a gente tem que pensar. Está fortalecendo a exclusão, né? Está fortalecendo, pois é. Está fortalecendo. Complementando um pouquinho o que a gente está falando, eu acho que isso foi analisado também, até mesmo nas escolhas dos vídeos que a gente escolheu para postar no Instagram, de receita. A gente pensou muito em coisas simples que qualquer pessoa tem em casa, porque não adianta a gente ficar postando uma coisa mirabolante, com ingredientes muito sofisticados e que não vai ter a condição de fazer, né? Então, isso também foi analisado na questão de que, olha, é uma coisa simples que muitas vezes a gente tem em casa e a criança vai lá, vai mexer, vai brincar, vai conhecer a textura, vai conhecer o nome do ingrediente. Isso a gente também analisou muito. Além da adaptação de vocês também, terapeutas, que acho que foi a pauta da nossa primeira reunião, de como vocês estavam lidando com isso e que como a gente poderia fazer para vocês se acostumarem e se a gente podia oferecer algum suporte. Acho que isso foi muito importante nas nossas reuniões, quando a gente analisou esses casos. Eu tenho refletido muito sobre como que a gente pode estar construindo outras possibilidades de acesso, né? Por exemplo, agora a gente está inaugurando aí o canal no YouTube, porque isso vai acabar indo, né, para a internet, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas nesse processo, né? Porque não somos nós somente que estamos trabalhando com a criança com deficiência, né? Eu acho que vários outros grupos têm esse trabalho também, né? Apesar de muitos atendimentos multiprofissionais e clínicas estarem voltando, eu não acredito que a gente vá ter sucesso com relação a isso, né? As pessoas ainda estão muito receosas para voltar e tudo. E com criança é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Não sei o que as psicólogas acham, mas eu acho que essa coisa da interação que a gente tem com as crianças, de um modo geral, né? É impossível a gente não abraçar uma criança, né? É impossível não abraçar uma criança. Imagina encontrar a Juliana toda de EPI, Lúcia toda de EPI, né? Entrando um pouquinho na fala da Florence, essa questão da criança, né? Do te ver e não poder te abraçar. O meu neto, e até falando, voltando aí, né? A Ana eles ficaram, né, 2 meses, ela com as 3 crianças em casa, né? Então ela estava, mãe, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou ter um troço um dia. Aí, graças a Deus, as coisas lá melhoraram até antes do nosso aqui, já voltaram à aula, a Isabela já está de férias, né? Mas, me perdi. Você vai falar sobre essa questão de não abraçar a criança, né? Isso, do abraçar, né? E perdi mesmo, gente. Estou ficando doida. Lembrei. Do abraçar. O que aconteceu? O Gabriel, o meu neto do meio, né? Ele voltou para a creche, a Isabela voltou, o Gabriel, o Daniel, todo mundo. Quando o Gabriel chegou e viu o amiguinho dele, ele correu e abraçou o amigo. O amigo foi e deu um tapa nele. Caramba! 4 anos. Mas ele deve ter sido orientado. Não abraça! Exatamente. Ele deve ter sido orientado a não encostar em ninguém, não deixar que ninguém encostasse nele, porque apesar de estar controlado lá, né, tem que tomar ainda todos os cuidados, né? E aí, quando eu cheguei e falei com a Ana, e olhei e falei, o que houve aí, Ana? Mãe, ele levou um tapa do amiguinho, porque ele ficou entusiasmadíssimo de ver o amigo, que não via há 2 meses, né? E abraçou o amigo e deu uma bolachada. Né? E assim, e voltando à outra fala, né, que a gente estava falando da questão de fazer as atividades e mandar para os pais para ver se eles vão fazer ou não, né? Essa semana
que eu converso muito com uma das meninas lá do trabalho, a gente troca atividade, eu faço uma, ela vê, faz junto, passa para o paciente dela, né? A gente faz os vídeos. Então, assim, você se dedica, você não é perder seu tempo, mas você tenta fazer uma coisa boa, né, para o seu paciente. E ela estava muito chateada, porque ela passou vários vídeos e ela não teve mais, ela teve 2 retornos no início da pandemia, né? No início, o pai retornava com a atividade feita, dava sempre um retorno a ela. Da segunda para cá, não teve mais retorno nenhum, né? Ela estava, poxa, a gente se dedica, faz atividade, grava o vídeo, né, na esperança de um retorno. Assim, e eu, graças a Deus, eu estou sendo ao contrário. Esse único paciente, né, que aceitou fazer atividade, a mãe, assim, super entusiasmada. Eu passei atividade, a gente combinou, né, toda quarta-feira. Quarta-feira eu passei atividade, ela quando dá, ela na quinta ou na quarta, ela já me retorna com a atividade dele feita, né? Essa que eu fiz, a última, foi um pouquinho mais elaborada, foi uma pescaria que a gente está aproveitando, eu e essa minha amiga, a parte do São João, né? Das festas de caipira, que a gente não pode estar junto, mas está fazendo fogueira, pescaria. Ela já incrementou a pescaria. Ela já colocou número na tampinha, colocou cor no pregador para pegar a tampinha correspondente. Então, assim, isso dá uma satisfação a você, né? Que você vê que seu trabalho está sendo reconhecido e que está surgindo efeito, né? Mas a sua área, né, Lúcia, de terapia ocupacional, eu sou muito suspeita com relação a isso, que eu amo terapia ocupacional, que eu acho que ela te lança em muitas possibilidades, né? Sim, trabalho com a criança, né? Principalmente a tecnologia assistiva e todos a parte sensorial, né, que a gente tem para trabalhar, né? Ela leva você a criar muitas possibilidades. Mas isso que você está falando, eu acho que todo mundo viveu isso. Eu não sei se Juliana, você avançou com algum atendimento? Como é que foi? Juliana teve enrolada com o negócio da sogra, isso já sei, né? Ela teve internada 18 dias, né? Agora já está em casa, precisou fazer uma cirurgia de emergência. E a gente está se virando aqui, né? Mas pacientes, as crianças não. Eu só estou atendendo meus pacientes adultos, né? Chamada de vídeo. Mas eu queria até aproveitar isso que a Lúcia falou, que eu acho uma coisa importante, isso que ela falou é importante, porque a gente, nós, né, enquanto profissionais, tem essa questão também de ter essa frustração, da gente montar um vídeo, se planejar, tudo isso, e aí na hora o pai não consegue fazer, ou não faz, não dá o retorno, fica essa frustração para a gente, mas eu acho também que a gente precisa pensar que é todo um arranjo familiar novo. Por exemplo, a criança está tendo aula online, se é uma criança pequena, precisa que a mãe sente com ela ali para poder ela fazer o dever. Aí o pai está trabalhando home office. Aí o pai está lá no quarto, tendo uma videoconferência, e aí a criança tem que ficar em silêncio. Aí você multiplica isso para 2 ou 3 crianças. Aí a mãe, se tinha alguma babá ou alguém, sei lá, que ficava com a criança, já não tem como, porque as pessoas, nem todo mundo está podendo trabalhar. Aí a mãe tem que fazer comida, tem que ajudar a criança que está ali estudando, tem que fazer silêncio porque o pai está numa reunião. Então, assim, o que eu percebo é que as pessoas estão estressadas, ansiosas, e está gerando um monte de coisa, porque é um monte de demanda, um monte de coisa que a gente não estava acostumado. Isso quadriplica, né, Juliana? Isso quadriplica se a gente pensar no nosso público-alvo. Então, se a gente pensar nos nossos pais da Olga Benário, por exemplo, né, nós vamos ver que isso, eles às vezes têm um cômodo só,
tudo é feito ali, todo Sim. mundo dorme no mesmo Sim. lugar? Como é que é Sim. que não deve ter um notebook? Aonde é que eles, né, vão fazer isso? Isso tudo, eu acho que E ainda tem o que eu percebo também é uma super glamorização, não por parte de todos, né, mas da mídia, das redes sociais, das pessoas, vamos então agora aproveitar que a gente está em casa para aproveitar o tempo com a família, não sei o quê. Ok, é válido, mas está todo mundo estressado. Como a Mabel falou, antes da reunião terminar, ela falou assim, dá 1 hora de atividade com a Maite, eu já não estou aguentando mais, eu tenho que sair e respirar. E é isso. Né? Às vezes a gente tentam vender para a gente uma ideia de que, não, vamos aproveitar que agora a gente tem tempo para comer todo mundo junto, tudo muito junto, tudo muito... Mas mudou totalmente a rotina de todo mundo. E assim, muito sinceramente, eu acho que isso vai demorar um pouco, que a gente vai ter que se adaptar, porque isso não vai passar agora, até as coisas não vai ter normalidade. Não vai, eu acho, né? Sendo assim muito otimista, eu acho que não vai ter normalidade. A maneira da gente se relacionar vai ser totalmente diferente. A maneira como a gente vai ver a escola. Essa semana eu até vi um post que eu achei bem interessante, né? Assim, que agora os pais estão vendo que a professora, né? Já que os pais reclamavam tanto dos professores, agora eles vão ter que ver como é que é o trabalho do professor, porque eles estão tendo que fazer o trabalho do professor em casa. Então, o defeito não está no professor, né? Não que esteja na criança, mas foi uma maneira assim de... Eu achei interessante porque é isso, né? A gente vai ter que mudar a nossa rotina. A gente já vai ter, não, a gente já teve que mudar, né? Muitas coisas. Essa questão também que você falou, Florence, de ver a criança e não conseguir abraçar. É muito difícil. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai se vestir, vai colocar máscara, colocar aquela placa de acrílico, vai colocar aquele monte... Não tem como. É difícil, Juliana. Meu retorno para o consultório foi assim, É muito difícil. difícil. Como que a gente faz? Como que vem o Adriel para mim e vem me dar um abraço e eu vou olhar para ele e vou falar, não, vou fazer assim com a mãozinha para ele. É o que eu tive que fazer, né? Parece. Se o atendimento virtual está totalmente inviabilizado, que a gente já viu que com criança não dá. Talvez a forma de se adaptar seja essa no consultório, né? Eu acho que talvez não agora, mas talvez não haja outra saída. Sim, né? Aí Anderson falou, a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Sim, agora, nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar assim, quais são as possibilidades? Por exemplo, não adianta, por mais que a gente tenha boa vontade, queira fazer vídeos e queira explicar e queira dizer para os pais, não adianta, em algum momento, os pais, a criança, vai estar todo mundo sobrecarregado e não vai fazer. E nem é porque o pai ou a mãe não quer fazer, né? Não é só por isso, não tem tempo, não consegue. Sim. Isso aí. Bruninha, aproveitar, que bom que você está aí. Saudade pra caramba. A gente se abraçava tanto, agora a gente se abraça tão pouco, né, filha? De vez em quando a gente se esbarrava lá pela universidade. Bruninha, fala um pouquinho aí, o que você acha, o que é o projeto, o que era o projeto antes da pandemia e o projeto hoje, né? Como é que você está vendo isso? Que, pegando um pouco o gancho do que já foi dito, acho que eu consigo falar um pouquinho, né? Acho que não só em relação ao projeto, contudo, né? Cada um tem sua vida profissional, independente do projeto, as vidas pessoais. Acho que a gente está vivendo um momento de muitas rupturas. E lidar com essas rupturas no cotidiano, principalmente da criança, isso gera um desconforto, um desequilíbrio em todos os sentidos, né? E isso a gente passa a ver também como uma forma de luto, porque são muitas perdas que vão acontecendo durante esse processo e as coisas elas vão se perdendo nesse caminho, né? Principalmente no projeto, a gente sempre trabalhou em equipe, sempre trabalhando com o desenvolvimento das crianças, das famílias, né? Preocupada com todas as possibilidades possíveis assim para que ele tivesse o melhor ambiente possível para se desenvolver.
Só que agora essas coisas estão se perdendo. Então, assim, o projeto antes, ele tinha uma potencialidade muito grande. E agora a gente fica meio que de mãos atadas, literalmente, né? E vendo as coisas, assim, só se desprendendo aos poucos, porque, como vocês falaram, né? Os pais não conseguem dar conta de tudo, às vezes sobrecarrega a mãe, a mulher, que é mais, né, a responsável ali pelo lar, pelas crianças, por todo mundo. E uma sobrecarga de papéis ocupacionais, né? Puxando um pouquinho para a TO. Então, assim, acho que a gente vai enfrentar um momento muito mais delicado quando tiver um retorno, né? Porque coisas que a gente já tinha desenvolvido muito, agora vai ter um entrave aí, vai ter que voltar lá de trás. E é isso, assim, eu acho que o que está sendo o grande problema dessa pandemia estão sendo essas rupturas e esses excessos e faltas das ocupações humanas. A gente não demora muito, vai fechar o momento aí do vídeo, né? Porque também nós estamos limitados pelo tempo, né? Que a gente tem para estar se encontrando. E eu acho também que essas reuniões que a gente faz online, essas reuniões não podem se alongar muito, porque eu acho que a gente também tem um certo limite, né? De tolerância mesmo, né? Tanto por parte dos nossos sentidos, como por parte do nosso processo cognitivo mesmo de construção daquilo que a gente está fazendo através da linguagem e da fala, né? Porque hoje em dia, nesse trabalho que a gente desenvolve, que é o trabalho remoto, a linguagem é muito importante, né? A fala é muito importante, porque você, se você não se comunicar e não dizer o que você está sentindo, né? Por isso que eu acho que o depoimento da Mabel foi muito importante para todos nós. Eu acho que nos fez refletir que o trabalho que a gente estava realizando anteriormente foi um trabalho significativo, né? Significativo para Maitê e significativo para a própria Mabel, né? nesse processo de resgate, vamos dizer assim, né? da inserção da Maitê na sociedade, né? Nos grupos sociais. Eu acho que foi notório ela dizer que nós tivemos sucesso, né? Mas, por um outro lado, a gente sabe que a gente tem que pensar nesse processo da pandemia, né, que está acontecendo com a gente, e criar outras possibilidades, né? Então, acho que eu quero primeiro agradecer aí todos os bolsistas, o trabalho que eles estão tendo de criação e de eles vestiram a camisa desse trabalho aí, né, durante esses meses que a gente teve ressignificando o projeto, mas eu conto com a possibilidade da gente ter outros dias, né, e outros momentos para que a gente possa estar escutando, principalmente os pais, né? Nós sabemos que nós temos dois impasses aí muito grandes, que primeiro é o acesso, né, que nem todos os pais têm acesso à inclusão, né, digital. E outra questão é também as nossas possibilidades, né, de trabalho dentro desse contexto, que é um contexto muito novo e que a gente vai ter que experimentar aplicativos, plataformas, né, que possam ter um pouco mais de afinidade com os princípios do projeto, né? Porque o nosso projeto é dialógico, o nosso projeto é interativo, o nosso projeto é interdisciplinar, então é lúdico, né? Então a gente vai ter que pensar de que maneira, que aplicativos e que outros instrumentais que a gente vai ter para poder trabalhar isso, tá? Mas eu agradeço, como o Gabriele sempre fala aí, nosso projeto tem um diferencial muito grande, né? Que é esse trabalho, primeiro, trabalho voluntário, que eu agradeço muito aí a Nardino, a Renata, a Juliana, a Bruna,
a Lúcia, né? A Daniele, que não pôde estar aqui hoje com a gente, né? Profissionais que se dispuseram a estar trabalhando com a gente, né? Acreditaram no trabalho, e nas escolas, né? Que, mesmo fechadas, né? Eu acho que hoje a Tereza não pôde estar conosco aqui, nem a Débora, mas eles também estão tendo que se reinventar, né? E a Nardino, como bem disse, a escola também está buscando outras saídas, né? E principalmente dentro dessa área, eu não sei o que é que nos espera, né? Mas uma coisa eu sei, né? Nós somos criativos o suficiente, somos seres humanos e vamos nos adaptar a esse processo da melhor maneira possível, né? Então, eu desejo aí um ótimo final de semana para todos, tá? Agradeço muito que vocês estejam conosco e assistam ao Festival do Conhecimento da UFRJ, que vai mostrar um pouquinho, né, isso que a gente vem construindo nesses tempos tão difíceis, tá bom? Um grande beijo para vocês e muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Ah, Obrigado. Sim, Tchau, tchau. tchau. Um grande abraço. Tchau, gente. Ai,